Fala pessoal, beleza? Bom dia. Mais uma vez aqui o colaborador Gilvan. Vamos avaliar uma questão aqui da AOCP, né? Uma questão referente ao período composto por subordinação, beleza? Aqui diz assim, ó, o problema é que às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos a um sistema. A oração destacada funciona no fragmento como. Então, nós temos aqui um período composto. A primeira coisa que vamos fazer é descobrir aqui que é um período composto, porque até o primeiro verbo é uma oração, aí depois até o segundo verbo, tá aqui, outra oração. Então, nós temos a primeira oração, o problema é, e a segunda oração, que às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos ao sistema. Então, temos duas orações. Então, a questão pergunta em relação a essa segunda oração, que é a destacada, né? A oração destacada é a segunda oração. Ela funciona no fragmento como... Ela funciona como sujeito? Funciona como complemento nominal? Funciona como objeto direto? Funciona como objeto indireto? Funciona como predicativo? Essa segunda oração aqui, ela funciona como o que nesse fragmento aqui? Então, as orações subordinadas, ela tem essas características, né? Uma funciona como sujeito da outra, ou como complemento nominal, ou como objeto direto, ou como objeto indireto, ou como predicativo. Então, nesse caso aqui, essa questão, a opção correta aqui é a letra E. A segunda oração, que é essa oração destacada, ela funciona como predicativo nesse fragmento aqui, beleza? Então, uma dica aqui para você entender melhor como que funciona esse tipo de questão, funciona da seguinte maneira. Quando ela funciona como sujeito da primeira oração, ela é uma oração subordinada subjetiva. Quando ela funciona como um complemento nominal da primeira oração, ela será uma oração subordinada completiva nominal. Quando ela funcionar como objeto direto da primeira oração, ela será uma oração subordinada objetiva direta. Quando ela funcionar como objeto indireto da primeira oração, ela será oração subordinada objetiva indireta. E quando ela funcionar como predicativo do sujeito, ela será uma oração subordinada predicativa. Beleza? Então, nesse caso aqui, essa oração, a segunda oração, que está destacada, ela funciona como um predicativo do sujeito. Então, por isso, ela é uma oração subordinada predicativa. Então, o que a pergunta lá quer saber? A segunda oração, que ou seja, a oração destacada, funciona no fragmento como... Ela funciona como predicativo do sujeito. Ela funciona como predicativo do sujeito. Então, ela é uma oração subordinada predicativa, beleza? Então, vamos aqui na alternativa aqui, ó. Ela funciona como predicativo, tá vendo? Predicativo. Como que eu sei que ela funciona como predicativo? Você vai ter a questão de interpretação, você vai ler o que é o sujeito e predicado. Se ela funciona como, se fosse no período simples, seria predicado. Como é no período composto, ela é um predicativo, beleza? E uma dica bem importante é o quê? Que na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, toda vez, quando você vir duas orações, onde a primeira oração ela termina com um verbo de ligação, olha o verbo é aqui, ó. Então, a maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes, quando você vir no período composto, a primeira oração ela finaliza com o verbo de ligação. Quando você vir isso, a maioria das vezes, a segunda oração ela funcionará como predicativo. Ou seja, a segunda oração ela será uma oração subordinada predicativa. Beleza? Então, essa é a dica para você não errar a questão em prova. Pegou o período composto, olhou, a primeira oração finaliza com o verbo de ligação, logo a segunda oração funciona como predicativo. Beleza? E quais são os principais verbos de ligação? Para você entender e não errar esse tipo de questão. Quais são os principais verbos de ligação? Os principais verbos de ligação são esses aqui, ó. Se, está,
permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar. Esse andar é no sentido de estado, tá? Então nós temos aqui os verbos, os principais verbos são cobrados aí em provas de verbo de ligação: o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo permanecer, continuar, tornar-se, e o verbo andar no sentido de estado. Por exemplo, Maria anda meio triste. Então, não é um andar no sentido de ela estar caminhando, é um andar no sentido de estado. Maria anda meio triste, Maria anda meio cansada, João anda se sentindo mal. Então, esse andar no sentido de estado também é um verbo de ligação, beleza? Então, quando você se deparar com um desses verbos de ligação num período composto e ele estiver finalizando a primeira oração, logo, a segunda oração ela funcionará como um predicativo. Ela será uma oração subordinada predicativa. Beleza, pessoal? É isso aí, forte abraço, espero que você tenha entendido. É uma questão bacana, cai muito em prova esse tipo de questão, beleza? Forte abraço, tamo junto.